Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Fala moçada, bem-vindos à segunda parte aqui agora do nosso tutorial do Luffy vs Kaido. E cara, aqui tá um fanart muito insano. Aqui agora nós vamos fazer a coloração desse desenho, beleza? Vou pegar aqui pra vocês. Olha só, o desenho é esse aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês certinho todas as técnicas que eu usei pra poder fazer essa coloração desse jeito e deixar dessa forma insana, tá? Lembrando que a primeira parte aí, se você chegou aqui agora, não conhece como funciona, né, o sistema do canal, aqui eu tô fazendo a segunda parte onde a gente vai colorir. A primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado. É só ir lá nos comentários e vai lá fazer o seu desenho, tá? E não esquece, tem que se inscrever no canal, tá? Se chegando aqui agora, cara, não é inscrito, se inscreve no canal aí, dá essa força que tem muito vídeo bacana aqui. Entra aí nos vídeos e vê que tem muita coisa boa, beleza? A gente tem que bater uma meta aí de 1000 likes nesse vídeo. Então, mano, deixa muito like nesse vídeo, tá? 1000 likes é rapidão de pegar, beleza? Então ajuda aí. A meta é de 1 like, que é o seu, pra formar os 1000, né? Então deixa aí e vamos lá ao nosso tutorial. Bom, e vamos lá colorir o nosso desenho agora, que mostrando que nós temos muito trabalho pela frente, beleza? Seguinte, tá? Aqui eu vou começar pelo Luffy, certo? Eu vou querer colorir o Luffy primeiro, tá? Vou colorir ele completinho e depois a gente faz a coloração do Kaido, tá? E para fazer a coloração do Luffy é o seguinte, a gente sabe que pelas informações que saiu no mangá, no momento que eu tô fazendo isso aqui ainda não saiu no anime, tá? Não vi a coloração de anime, certo? Mas é o seguinte, ó, eu vou começar aqui com azul na parte do cabelo. Eu vou fazer uns efeitos bem de leve com esse azul, certo? Depois eu vou vir com cinza azulado aí, mas calma aí. Primeiro a gente faz esse azulzinho, então vou demarcar sombras aqui pelo cabelo dele. Veja onde eu demarco aí, onde eu faço essas demarcações e preencho com azul, deixando um degradezinho, né? Onde é uma parte que eu vou colorir um pouquinho mais forte e outra parte um pouquinho mais fraco. E aí ele vai ficar com esse degradê bem de leve, tá? Em seguida eu vou vir com o lilás agora. Esse lilás eu vou fazer uma coloraçãozinha pela partezinha da parte dessas nuvens dele aqui, né? Essas nuvenzinhas ficar no braço dele, no ombro, tá? Então nessas nuvenzinhas eu vou fazer o mesmo sistema. Eu demarco onde eu quero fazer a coloração e aí eu faço preenchimento. Porém aqui eu vou fazer bem clarinho também. Veja que tudo eu tô trabalhando muito claro, tá? Eu vou aproveitar que eu tô com esse lilás, moçada, e eu vou pegar um violeta, certo? Esse violeta, ele vai ser a sombra da faixa dele. Essa faixa aqui, ó, na cintura dele, tá? Então com esse violeta eu faço 2 detalhezinhos de sombra e depois eu volto com o lilás e faço preenchimento completo. E aí a faixa já tá pronta, né? A faixa a gente não mexe mais. Vou voltar com o azul novamente e vou fazer outros efeitos aqui na parte da roupa dele. Porém, na parte da roupa dele eu vou forçar um pouquinho mais o azul do que no cabelo, tá vendo? Embora a roupa dele também vai ser branca, né? Vai ser no mesmo aspecto. Como eu tô fazendo bem no estilo fanart aqui, né? Como eu falei para vocês, aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro esse azulzinho, um pouquinho mais forte, só que é só um pouquinho mesmo, tá? Não força demais. Agora, para a gente dar um aspecto bem interessante ao desenho, é vir com cinza azulado e vamos fazer todo o preenchimento de todas essas partes que a gente passou. Na parte das nuvens, na parte do cabelo, na parte da roupa. Veja que eu vou pegar o cinza azulado e vou fazer esse preenchimento por cima, né? Claro, eu vou deixar um aspectozinho ou outro assim de azul, né, ou de violeta também. Eu não vou usar o cinza para apagar essas cores que eu fiz antes, né? Eu vou usar o cinza para misturar com essas cores que eu fiz antes e dar aquela mesclada, né, onde a gente vai continuar vendo azul e a gente vai continuar vendo violeta no desenho. Aqui agora eu vou vir com a cor chamada marrom, tá? Que é a cor marrom, cor normal, tá? E aqui vai ser o sombreamento completo dessa base do corpo do Luffy, né? Aqui não se sabe ainda se o Luffy tem o corpo colorido ou também fica todo branco, né? Não se sabe ainda, cara. Vai ver só o cabelo dele, a roupa fica branca, mas quem sabe o corpo dele também fica branco. Eu acho que seria um pouco bem diferenciado, né? Mas enfim, vamos fazer pelo que a gente conhece, pelo que a gente tenta fazer, tá? Então eu vou pegar esse marrom, vou demarcar todo o sombreamento da pele, lembrando que eu sempre faço assim.
eu vou fazendo o desenho e eu faço o preenchimento, certo? Em seguida eu vou pegar essa partezinha aqui de rosa claro, vou passar por cima de todo o sombreamento, né? Vou deixar esse sombreamento um pouco mais macio, um pouco mais levinho com esse rosa claro, e depois eu venho e faço o preenchimento completo da pele. Mas lembrando, a cicatriz dele não vai ser com rosa claro, tá? Então na parte da cicatriz você não passa o rosa claro. A cicatriz dele eu vou trabalhar com a cor chamada Bordeaux. Esse Bordeaux, cara, ele tem na cor de 24 cores da Multicolor, que é super barato, né? Bem escolar. Tem no Faber-Castell Ecolapse também, tá? De 24 cores. É bem facinho de achar, beleza? Então pega o Bordeaux e faz essa partezinha da cicatriz dele, vai ficar super bacana. Para a parte dos olhos dele eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma basezinha de laranja e vou usar um amarelo. Aqui também não se sabe as cores do olho dele, tá? Mas eu vou fazer assim porque eu acho que vai ficar legal também, beleza? Em seguida eu vou vir para dar um ajuste a mais, né, nessa coloração e para misturar um pouquinho mais essas cores aqui, principalmente essas cores mais macias, né, das nuvens, do cabelo dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um lápis branco e vou fazer uma mistura, vou mesclar, né, com esse lápis de cor branco. Eu não sei se eu falei, mas veja que eu passei um cinza também pelos dentes, né, o cinza azulado eu passei pelos dentes como sombreamento, tá? Então se eu não falei, me desculpa aí pela parte dos olhos também, beleza? Então fica tudo certinho aí para vocês. Bom, a coloração do Luffy ela é super simples, né? Como a gente pode ver, tá simplesona demais. Mas aqui a gente pode dar um efeito ainda melhorado ao desenho. Eu vou fazer aqui atrás tipo como se fosse um círculo para representar um sol, tá? Esse círculozinho aqui não tem uma medida exata para ele, você pode fazer da sua forma. Aqui foi uma forma que eu pensei de fundo para o desenho, você pode pensar outra forma, cara, vai depender da sua criatividade, tá? Aqui no caso eu vou representar como se fosse um sol, digamos assim, né? Claro, o sol ele é representado amarelo, embora o sol não seja amarelo, né? Mas ele é representado amarelo. Então eu vou fazer esse círculo amarelo pelo seguinte, cara, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou fazer tipo um contorno com laranja e eu vou esfumar ao redor desse contorno, tá? Vou esfumar voltado para dentro. E aí como é que faz isso, cara? É só você deixar o lápis um pouquinho mais leve, tá? Você faz nas bordas um pouco mais escuros, o contorno da borda, e por dentro você deixa um pouquinho mais leve, que ele vai ficar com esse efeito. Em seguida vem com o amarelo e faz o preenchimento completão aí do Luffy, que ele vai ficar bonitão aí para vocês. Então olha só, já temos o Luffy aí pronto. E agora é só a gente partir para o Kaido. E mano, não esquece, já deixou o seu gostei no vídeo, né? Bom, é isso aí, tamo junto. Agora para a coloração do Kaido, eu vou começar pela parte da pele dele, tá? Na pele, a parte dos chifres dele também, né? Vai ter muito marrom. O Kaido ele tem uma coloração diferenciada, cara. É uma coloração, a pele dele é um pouco mais escura, né? Então a coloração dele vai ser diferente também, tá? Então o marrom eu vou demarcar todo o sombreamento dele, certo? Vou fazer todas as linhas de sombreamento onde eu vejo pele aqui, onde eu quero fazer o sombreamento, tá? Em seguida eu vou ter que vir com canela. E esse canela vai ser o preenchimento total aqui dos chifres dele. Claro, na parte de cima dos chifres ele vai ter uma parte lilás ainda, tá? Não violeta no caso, né? Então não colore os chifres completo, deixa a pontinha lá para fazer outra coloração também, tá? E a parte da pele dele vai ser completa. Onde aparece, né? Onde não tem aquela divisa do dragão, como eu expliquei aí no primeiro tutorial, né, que ele tem a divisa de dragão e a divisa humana também por ele, tá? Então aí é só a gente fazer completinho essa partezinha da pele dele, vai ficar bem bacana no rosto e na parte do peitoral também junto com o pescoço, vai ficar tudo bem bacana para vocês. E manos, não esquece, tá? Lá no meu treinamento online eu ensino a colorir do básico ao avançado. Lá tem até uma aula, cara, de 1 hora só ensinando a colorir uma coloração bem avançada com marcadores, lápis de cor. Tem coloração básica com lápis de cor bem escolar, tá? Então assim, se você quiser me dar uma chance, cara, de se tornar o seu professor aí, tá? Cara, clica no primeiro link aí da descrição ou nos comentários fixados e vai lá e se torna meu aluno, que eu tenho certeza que você não vai perder nada, mano. Tem desenho do básico ao avançado, muitas técnicas de esboço, muitas técnicas de desenho, de criação de personagem, enfim, é bem completo para vocês, tá? É só clicar no link aí que você vai ver lá a minha proposta, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó, continuando aqui, vamos pegar um lápis de cor preto, vamos começar pelo bigode do Kaido, tá?
essa parte do bigode dele aqui a gente preenche todo de preto, não vai ter questão de iluminação, nem sombra, nem nada, tá? Mas na parte do cabelo dele eu vou desenhar, certo? As partezinhas que vão ser escurecidas, né? A parte de sombra no cabelo, o cabelo dele é preto, tá? Então tudo que for de sombra no cabelo aqui eu vou escurecendo, certo? Na parte da barba dele aqui embaixo também, né? Vai ter essa parte de luz e sombra aqui no cabelo do Kaido. Lembrando que tem umas laterais aqui no Kaido, veja que tem essas plumas, são plumas, tá? Não é o cabelo dele, aqui serão outras cores que a gente vai aplicar. Mas o desenho tá ficando super bacana pra gente, né, cara? Tá ficando muito lindo, né, velho? Então assim que eu faço essa partezinha de demarcar todo o sombreamento com o preto, aqui nessa parte do Kaido, né, da parte do cabelo dele, eu vou fazer o seguinte, cara. Vou pegar o cinza escuro, que também tem na caixa de 24 cores do Faber-Castell, tá? Ou Ecolapse Multicolor, certo? E seguinte, preenchimento total aqui agora, daquelas partes restantes. Onde eu deixei branco aqui, onde é o cabelo dele, vai ser preenchimento, cara. Vai ser a parte iluminada, digamos assim, tá? Agora eu venho com cinza azulado, eu vou fazer um preenchimento aqui na base dos dentes, né? Assim como eu fiz com o Luffy, né? Na parte do olho do Luffy também. No olho do Kaido não vai ser assim, porque o olho do Kaido ele vai ser amarelo, né? Aqui nessa forma híbrida o olho dele fica amarelo, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Volta com o Bordeaux, faz um sombreamentozinho ali em cima, na parte do olho, e depois vem com o amarelo e faz o preenchimento total. E a íris dele são laranja, né? Então a gente vai fazer um laranja, pega um lápis de cor laranja, preenche a íris e vai ficar com a coloração completa aí da parte do cabelo do Kaido, ou da parte do olho do Kaido, tá? Agora aqui é o seguinte, vamos pintar a pele, tá? Aquelas escamas dele. Na forma híbrida é bem azul, né? Essa partezinha aqui, então eu vou fazer o sombreamento bem forte de azul mesmo, certo? Então aqui tudo que for sombreamento nessa parte de pele dele aqui nas escamas, né? De azul eu vou fazer forte, tá? Aqui é o seguinte agora, cara, aqui teve um errinho leve, tá? Eu peguei o azul normal e eu acabei forçando demais, certo? Essa partezinha eu forcei demais porque nesse momento que eu tava colorindo, eu não estava colorindo olhando pelo print do anime. E sim, eu estava colorindo olhando por uma foto de referência, né? Uma coloração aí feita por fã que fizeram aí há muito tempo, tá? Então o que acontece? Eu acabei escurecendo demais essa parte base da pele aqui do Kaido, tá? Então, mano, quando você for fazer essa parte base aqui, que é esse azul mais normal, você faz um pouco mais claro. Pode fazer mais claro mesmo, porque é bem clarinho, tá? Lá no final do vídeo eu vou ajeitar isso aqui ainda, certo? Então se você não quiser, você só deixa sombreado e aguarda o final do vídeo para você ver, beleza? Agora que vamos fazer essa parte das plumas dele, né? O que resta aqui no desenho, tá? Vou fazer essas pluminhas dele, certo? E para fazer essas plumas é o seguinte. Antes disso, eu fiz um sombreamento nos chifres dele, na ponta lá em cima, tá vendo? E eu vou pegar o preto para fazer esse sombreamento também nas plumas. E veja que eu tô passando bem de leve o preto, tá? Tem que ser de leve, cara, senão vai ficar estranho aí no desenho, tá? Faça de leve, por quê? Em seguida você vai vir com o violeta. Agora eu vou passar aqui, ó, por cima dessa parte preta do desenho, essa base preta, né? Esse violeta aqui. E depois eu vou fazer uma coloração completa aqui no desenho. E assim eu deixo tudo completo, tudo bem colorido. Veja que nos chifres dele também eu fiz a coloração de violeta lá em cima, tá? Então aqui já vai ficar bem bacana essa partezinha do Kaido, né? Essa basezinha do Kaido. Eu vou pegar o branco e eu também vou clarear um pouquinho mais essa partezinha do violeta que eu tinha passado. Aqui na verdade ela vai ficar um pouquinho mais mesclada, né? O branco vai se misturar um pouquinho mais nessa parte da pluma dele e vai ficar muito bacana aí no desenho, tá? Então essa partezinha já fica pronta. Agora sim, voltando naquela questão, né, de que eu tinha feito escuro demais, para eu poder consertar essa partezinha da pele dele aqui que eu tinha errado, né, eu tinha colorido forte demais, eu vou usar aqui, ó, uma borracha elétrica, mano. Isso aqui salvou o meu desenho, cara, pode ter certeza. Com essa borracha elétrica eu vou clarear toda essa partezinha que seria mais clara no desenho. A parte de sombra eu não vou clarear, tá? A sombra eu quero escura mesmo, como se fosse uma sombra forte por ele. Porém a parte de pele dele eu quero que fique mais clara. E essa borracha elétrica aqui vai fazer esse trabalho por mim, cara. É só ligar ela e passar por cima aí e vai ficar bacana. Veja que eu já tinha até assinado o desenho, depois que eu olhei o print lá do anime eu vi que a pele dele seria um pouco mais clara, né? Então aí eu decidi fazer bem mais clarinho, tá? E aí fica pronto o nosso desenho. Agora sim
tá bacana o nosso Luffy vs Kaido. E mano, não esquece, você vai comentar aí qual você curtiu mais dos dois, do Luffy ou do Kaido, tá? E o seguinte, você vai dar o seu like nesse vídeo, né, cara? Porque assim, eu sempre tô me esforçando para ensinar o máximo possível para vocês. Então só peço o like, cara. Deixa o like nesse vídeo que vai ajudar demais, tá? Não esquece que a primeira parte tá no primeiro comentário fixado. Muito obrigado e se inscreve aí no canal. Valeu!